eles estão fazendo o mesmo. E isso é claro e evidente que isso vai trazer o juízo de Deus sobre o mundo. Isso já está predito, isso já está profetizado. Profetizado tanto pelos profetas, quanto também para o nosso grande Yohanan Hashaliach, o apóstolo João, no Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse. Então veja com atenção, nós estamos vivendo esse momento agora. Eu quero que você preste atenção no que eu vou trazer para vocês aqui agora. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês. Já há um bom tempo sem postarmos aqui algum vídeo, mas um tema muito importante que agora, nesses últimos dias, está acontecendo e requer a nossa atenção. Uma atenção porque, de fato, eventos dos últimos dias nós estamos vivendo, isso não tenha dúvida, não é? E o que fizeram com a terra de Israel no passado, estão fazendo com a terra de Israel de novo, está acontecendo de novo diante dos nossos olhos, e existe uma palavra de juízo dos céus, uma palavra de juízo da parte de Deus para as nações do mundo. Então não perca, fique conosco até o final desse vídeo, nós vamos estar compartilhando informações muito importantes sobre esse tema. Sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo muito importante para vocês. Shalom, queridos! Que brachá, que bênção podemos estar juntos aqui para mais um vídeo. E agora, nesse primeiro momento, quero apresentar a vocês a oportunidade de nós estarmos entrando num novo ciclo, num novo tempo, um tempo de aprendizado, um tempo de dedicação a buscar o conhecimento da parte de Deus, buscar o conhecimento que está disponível para nós. E o Eterno tem nos dado a essa oportunidade nesses últimos dias de poder compartilhar com você a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa escola judaica, registrada aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, com agora o reconhecimento da Secretaria de Educação do estado da Flórida. Muita coisa boa acontecendo em relação à nossa escola, com uma acreditação aqui nos Estados Unidos. E você tem a oportunidade de estudar na nossa yeshiva, escola judaica, né, de teologia judaica, onde você vai poder aprender toda a Tanar, toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, você vai estudar dentro do original hebraico, conhecendo o comentário dos sábios de Israel e podendo compartilhar de tanto conhecimento que existe, explorar todo esse vasto universo de informação dentro do contexto bíblico, do contexto judaico, histórico, social, cultural. Então não perca essa oportunidade. Nós estamos findando o ano e vamos iniciar o ano com novas turmas. E você vai ter uma ótima oportunidade de ingressar na nossa yeshiva, estudar conosco nessa grande parceria de conhecimento e de expressão espiritual para esses últimos dias. Então aqui, na descrição do nosso vídeo, você tem as informações necessárias para poder estar fazendo parte desse quadro de alunos da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University. Venha participar conosco, vai ser uma bênção ter você conosco. Você já é muito bem-vindo. Baruch Rabá. Bom, nós vamos ao vídeo de hoje. Vamos compartilhar com vocês uma informação profunda, uma informação que está diante dos olhos da humanidade. E essa informação muita gente não conhece, muita gente não se apercebe, porque não conhece o contexto profético das Escrituras. Às vezes, muito limitado ali a parte mais neotestamentária, mas de uma forma muito superficial. Mas eu convido você a aprofundar-se mais comigo aqui hoje. Hoje nós vamos compartilhar coisas profundas que estão acontecendo diante dos olhos da humanidade e que muito em breve vai acontecer. Isso está acontecendo agora. Então fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, compartilha o vídeo, porque a coisa mais importante é você nos ajudar a fazer com que esse conhecimento chegue a outras pessoas,
para que eles também sejam despertados e possam se manter firmes até o fim nesses últimos dias. Então vamos lá, vamos ao nosso material que preparamos para vocês. Tenho certeza que vai ser muito edificante, né, hoje compartilharmos todo esse conhecimento. Como sempre, não se esqueçam, se inscreva aqui no nosso canal, se não é inscrito, compartilhe o vídeo, dê aquele like, porque o like faz muita diferença para a gente. Bom, como mencionamos, Hem Hilku et Eretz Israel, Achav Yagia Hadim, dividiram a terra de Israel, e agora vai chegar o fim, o juízo, ele vem, o juízo vem. Sem dúvida esse juízo vai chegar. Mas eu preciso voltar com vocês um pouquinho na história. Então, você que está aqui conosco no nosso shiur de hoje, não se distraia. Vamos voltar um pouquinho na história, porque você precisa entender todo o contexto político, sociocultural que levaram a terra de Israel a ser o que a terra de Israel é hoje. Então nós não vamos nos demorar muito. Isso não é um tema para se alongar. Esse não é o vídeo para isso. Mas é para que você possa entender o contexto. Então não se distraia. Vamos aqui comigo, que nós vamos estar esclarecendo a você um pouco dessa história que hoje se discutindo através dos eventos que estamos vivendo. Antes da votação da ONU de 1947, você precisa entender o que se passou nesse tempo. Todos vão lembrar que a terra de Israel, ainda chamada pelo mundo de Palestina, antes de 1947, já tinha muitas famílias judias vivendo nela. Mas a proporção árabe era muito maior. Havia muitos incidentes entre colonos judeus e colonos árabes, que às vezes era necessária uma intervenção da nação que controlava a região, a Grã-Bretanha, que após a Primeira Guerra Mundial tomou-a das mãos dos turcos e passou a ser administrada pela Inglaterra. O Império Turco-Otomano saiu e deixou uma grande população árabe que tinha que obedecer agora o seu senhor atual. A declaração mais famosa da história, chamada Declaração Balfour, deu a estes judeus que viviam lá, em minoria, os direitos legais aos seus lugares sagrados, antes negado pelos turcos e agora com mais liberdade, e podiam viver melhor. Isso é um fato histórico. Você olhando para esse quadro agora, você vê aqui a terra de Israel, onde você vê a maior parte vermelha, e isso foi em 1946, ou seja, antes de 1947, o antigo território palestino, é todo esse vermelho que você está vendo, e esse pouco aqui, creme, eram os territórios onde os judeus habitavam. Tá? E é claro que havia uma certa paz, né? Porque a maioria era árabe, então não fazia muita diferença. Mas agora dê uma olhada 1947, quando foi feita a criação do Estado de Israel. Houve guerra. Eles não aceitaram a divisão da terra. Foi proposta uma partilha da Palestina. Então é só para você entender quanto de judeu acabou se multiplicando vindo de fora e os territórios palestinos como encurtou. Encurtou por quê? Porque à medida com que eles atacavam os judeus, faziam ataques terroristas, eles iam perdendo território. Aí agora você viu em 1967 a Guerra dos 6 Dias e a expansão de Israel, você vê que se diminuiu um pouquinho mais, e 2011, que foi quando fizeram esse quadro, é a situação daquele momento. Bom, esse homem é a pessoa que escreveu a Declaração Balfour. Então nós vamos ver um pouquinho também sobre ele, para que você entenda. Essa é a declaração, foi endereçada ao Lord Rothschild, ou Rothschild, que você vai entender que papel importante ele teve nesse tempo. Aqui está a Declaração Balfour traduzida. Em 1918, o governo de Sua Majestade vê com simpatia o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e envidará seus melhores esforços para facilitar a conquista desses objetivos.
ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos religiosos e civis das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e condições políticas usufruídas pelos judeus em qualquer outro país. Agradeceria que o Senhor levasse essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Atenciosamente, Arthur James Balfour. Como mencionei, essa pessoa ilustre que você está vendo aqui. Um inglês que proporcionou esse momento extraordinário para a população judaica na antiga chamada Palestina, hoje terra de Israel. Ok? Bom, mais e mais judeus chegavam à terra de Israel, ainda chamada de Palestina, com o apoio de empresários judeus financistas que procuravam ajudar as comunidades judaicas que sofriam perseguição pelo forte antissemitismo que se levantava em todos os lados. Ir para a antiga pátria era a única solução viável que foi incentivada pelo movimento sionista, o movimento mais extraordinário que já existiu e que moveu milhões de famílias a voltar ao seu lar ancestral. O Sir Moses Montefiore, esse grandioso judeu inglês, com outro tão grande quanto esse, o senhor Rothschild, fundaram escolas, hospitais, construíram vilas, bairros e ruas com investimentos milionários. E assim, a terra de Israel, a antiga chamada Palestina, recebia seus filhos de volta. Bom, vale a pena ressaltar a todos vocês que nós estamos falando de personalidades aqui desse tempo. O senhor Moses Montefiore e também o senhor Rothschild investiram muito dinheiro na terra de Israel. Agora, eu espero que você esteja acompanhando bem. Para aqueles que, de repente, não estão muito familiarizados com a história, lembre-se que Yeshua, o Messias de Israel, Jesus de Nazaré, ele viveu no ano 30. Tá? Nós estamos partindo do princípio lá do zero, do ano 1, que ele nasceu, ano 30, o ano que ele morreu, ressuscitou e foi aos céus. E no ano 70 foi destruído o templo. Os judeus foram dispersos pelo mundo. E com essa dispersão pelo mundo, os judeus foram viver em todas as partes das nações do mundo. Bom, dali para frente, vocês já sabem, século IV surgiu a Igreja Católica, Constantino, e também no século VI vai surgir o Islã. A gente está falando do ano 600 e pouco. Mas vamos para frente, né? Vai passando o tempo, 700, 800, ano 1000. 1114 vem a Primeira Guerra Mundial, aonde ocorre esse fato, uma onda de antissemitismo ocorrendo na Europa. Então, os turcos otomanos, que dominavam a terra de Israel, vão perder a guerra para a Inglaterra, e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, vai passar a dominar a terra de Israel, ainda chamada Palestina. Então a gente volta para o quadro que a gente estava falando para vocês. Antes de 1947, que foi quando foi feita a votação da ONU, é esse o quadro que estamos falando, dos investimentos milionários por judeus com muito dinheiro, que estavam construindo escolas, hospitais, fazendo crescer a comunidade judaica na terra de Israel. Então isso já era um passo profético para o que iria acontecer, né? Mas então vamos voltar aqui, porque a gente vai alcançando mais, avançando mais dentro da história e do conhecimento. Tá? Aqui nós trazemos algumas imagens daquele período, né, período de antes de 1947. Então você vê população judaica e árabe juntos, muitos navios iam chegando, mais e mais navios iam chegando da Europa, da Ásia, com judeus vindos dessas todas as partes do mundo, para viver na terra dos seus ancestrais, até então chamada de Palestina, mas é a terra antiga. Esses dois emblemáticos senhores é o senhor Mayer Amschel Rothschild e o Sir Moses Montefiore, para que vocês possam ver, conhecer um pouco da imagem, da face deles, que contribuíram muito, mas muito mesmo, para o renascimento da terra de Israel. Foram dois instrumentos grandiosos da parte de Deus. E aí chegamos a 1947, a votação da ONU, a chamada partilha da Palestina, que é a terra de Israel. Com o problema do nazismo de Hitler, o fascismo de Mussolini e o antissemitismo crescente na Europa inteira, muitos buscaram refúgio na terra de Israel, a antiga Palestina.
e com a derrota do nazifascismo e a morte de 6 milhões de judeus contados, fora o que não se contou, as nações se uniram para dar uma solução para o problema judaico no mundo. Buscar uma terra, um lugar, um país apropriado para os judeus, e foi aí que, nas cinzas de Auschwitz, o mundo comovido pelo genocídio, surge a ONU, que organizou uma votação para decidir o que fazer com os judeus. Se daria a eles o direito de regressar ao seu lar ancestral, a terra de Israel, Sião, ou não. E a votação concluiu que os judeus deveriam voltar e poderiam voltar, não só deveriam, mas poderiam voltar para a sua casa, para o seu lar ancestral. Mas o que fazer com os árabes que viviam lá? O que fazer com os vários clãs de famílias árabes palestinos? Não havia outra solução. A solução era dividir, partir a terra em dois. Uma parte para os árabes palestinos, que já viviam aí, e a outra para os judeus, que também já viviam aí, e outros que chegariam. Os judeus aceitaram e os árabes não aceitaram. E assim foi o que sucedeu. Ao invés de devolverem a terra de Israel ao seu povo original, ao seu povo ancestral, com seu direito espiritual, cultural e histórico, ao povo judeu, eles resolveram dividir e repartir a terra. Você ouviu bem? Eles resolveram dividir, repartir a terra. É a famosa partilha da Palestina, que naquele momento, oferecido pela ONU, os judeus aceitaram, porém os árabes não. Então essa acusação de sempre, né, que fazem a Israel e que hoje querem 2 estados, foi proposto lá. Mas ok, o mundo deveria entender que a terra de Israel é de Israel. A terra de Israel é do povo de Israel. A terra de Israel é do povo judeu. Esses são os donos verdadeiros. Mas não, resolveram dividir a terra. Bom, isso traz consequências terríveis, que nós vamos ver agora, naquele primeiro momento. Os judeus aceitaram, os árabes não. Os judeus dançaram e se alegraram no mundo e na terra de Israel, porém os árabes se organizaram para fazer guerra. E fizeram as guerras, como Milchemet Yom Ha'atzmaut, a Guerra da Independência, e outras que se seguiram. Ou seja, a terra de Israel foi dividida pelas nações do mundo. Por isso, o juízo de Deus virá sobre o mundo, sobre as nações do mundo que dividiram a terra de Deus. E aqui nós vemos a terra dividida pelas nações. E nós vamos ver o que Deus falou sobre isso. Veja como está escrito aqui na Tanakh, Sefer Yoel Hanavi, o livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 1 e 2. Ki hinei bayamim hahema. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Repartiram a minha terra. Preste atenção, Deus vai entrar em juízo com eles lá no Vale de Josafá. Por quê? Porque eles espalharam o seu povo entre as nações e repartiram a sua terra. Veja isso. Como o povo judeu foi espalhado pelas nações. E como as nações, no lugar de reconhecer e devolver a terra aos seus legítimos donos, repartiram a terra de Deus. Ele diz, a minha terra. Não é a terra dos judeus, não. A minha terra. Artsi, minha terra. E assim, esse juízo está estabelecido, esse juízo está posto com uma data específica, dia, hora, mês e ano, esperando o que vai acontecer no tempo certo. Bom, ao analisar tudo isso,
a gente percebe o quanto eles fizeram com a terra de Israel e com a cidade de Jerusalém, o Monte Sião, repartindo entre os povos, agora como direitos internacionais, não mais direito do povo judeu. E sabe o que eles estão fazendo agora? O mesmo. Em 2025, agora, nesse momento em que eu falo com vocês, nesse momento em que estamos aqui nesse shiur, eles estão fazendo o mesmo. E isso é claro e evidente que isso vai trazer o juízo de Deus sobre o mundo. Isso já está predito, isso já está profetizado. Profetizado tanto pelos profetas, quanto também para o nosso grande Yohanan Hashaliach, né, o apóstolo João, no Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse. Então veja com atenção, nós estamos vivendo esse momento agora. Eu quero que você preste atenção no que eu vou trazer para vocês aqui agora. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de trazer aquele like para a gente, tá? Estou fazendo isso agora em 2025. E é a grande evidência para nós de que o tempo está muito próximo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 23 de outubro, que Israel não anexará a Cisjordânia ocupada após a votação preliminar no parlamento israelita para incorporar aquele território. E não se preocupem com isso, acrescentou. Israel não vai fazer nada com a Cisjordânia. Não se preocupem com isso, afirmou Trump durante uma conferência de imprensa na Casa Branca. O parlamento israelita, o Knesset, aprovou na quarta-feira, numa sessão preliminar, com 25 votos a favor e 24 contra, uma proposta para anexar a Cisjordânia ocupada, num primeiro passo que precede outras 3 votações que serão necessárias no Knesset para transformar este projeto em lei. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, em visita a Israel para supervisionar o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, classificou hoje de estúpida a proposta de anexação da Cisjordânia. Esse é o Diário de Notícias. O que é a famosa Cisjordânia? A Cisjordânia é o que Israel chama de Judá e Samaria, ou melhor, Samaria e Judá. Você lembra que foi dividido o povo de Israel, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. O reino do norte, reino chamado Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Então, os territórios aonde está a Samaria e Judá é o que hoje é chamado de Palestina, ou Cisjordânia. Então Israel quer anexar a Cisjordânia, ou seja, o que antigamente era chamado Samaria e Judéia, ou Judá, para a nação de Israel administrá-la plenamente, não a autoridade palestina. E é isso que o Trump está em contra. O Trump, ele, junto com essa força nacional, com esse pacto com as nações árabes, ele quer que isso permaneça na mão dos árabes. Então a gente vai ver um pouquinho mais aqui desses detalhes. Porque, diante das autoridades, Israel acaba ficando um pouco sem força. Então a gente vê os encontros, né, ou seja, os esforços para que a paz possa ser estabelecida, mas com condições que elas são, de fato, uma afronta ao direito legítimo do povo judeu. Então, aqui nessa reportagem do Ynet, em Israel, Trump, a anexação da Judéia e Samaria não vai acontecer. Israel perderá todo o apoio dos Estados Unidos. Em uma longa entrevista à Time, que dedicou a capa ao mundo de Trump, o presidente americano rejeitou qualquer possibilidade de anexação e chamou o ataque ao Catar de um terrível erro tático. Segundo ele, disse a Netanyahu que Israel não pode lutar no mundo. Eu o impedi. Caso contrário, poderia ter continuado por anos. Também sua expectativa de normalização com a Arábia Saudita e o que Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, lhe disse em Sharm el-Sheikh, no Egito. Também, outra notícia diz, Trump,
a anexação da Judéia e Samária não acontecerá e Israel perderá o apoio americano se isso acontecer. Quinta-feira, 23 de outubro de 2025, horário 15h49. Sadar News, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à revista americana Time que a anexação de Judéia e Samaria a Israel não acontecerá. E observou que havia prometido isso aos países árabes durante seu mandato. Veja isso, ele prometeu aos árabes. E ele acrescentou que Israel perderia o apoio americano se tomasse essa medida. Trump esclareceu que havia informado ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que ele não pode lutar contra o mundo e que poderia confrontar alguns, mas o mundo está contra ele. Ele observou que Netanyahu precisava parar, porque o mundo teria impedido, e enfatizou que Israel havia perdido significativamente sua popularidade no cenário internacional. Vemos o Jerusalem Post. Netanyahu. Projeto de lei de anexação da Cisjordânia é uma provocação para semear discórdia entre Israel e Estados Unidos. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirma que a política de Trump se opõe à anexação da Cisjordânia e expressa otimismo cauteloso sobre a manutenção do cessar-fogo em Gaza. Então, para vocês verem aqui, veja, aqui está a terra de Israel, onde você tem Afula, Haifa, Hedera, Netânia, Central, Tel Aviv Yafo, Ramlah, Asdod, Jerusalém, Ashkelon, aqui embaixo, Kiryat Gat. Então, o que você está vendo de verde é a chamada Autoridade Palestina. Gaza aqui embaixo, e aqui você tem Hebron, Belém, Jericó, Ramallah, Nablus, que é a antiga Siquém, Tul-Carme, e aqui você está vendo o West Bank. Aqui já é a Jordânia, do lado de cá. Então, agora, preste atenção aonde é que está a Judéia e a Samária aqui dentro dessa área. Toda essa área que você está vendo, amarela e a verde, a amarela é a antiga Samaria, ou Samária. E a área verde é o que era chamado Judá, ou Judéia. Então eu vou voltar para que vocês vejam bem. Veja, aqui tudo isso é Cisjordânia. Cisjordânia, que compreende essas duas partes, Samária e Judéia. Então, é isso que Israel iria anexar, mas não pôde, porque eles estão querendo deixá-los nas mãos dos árabes. E aqui você vê essas imagens justamente do evento que houve no Egito, onde o presidente Donald Trump ele vai trazer o seu discurso, fazendo aliança com os países árabes para um cessar-fogo em Gaza e já uma prévia dos acordos de Abraão que serão feitos com muitos desses países. Nós vemos a atuação muito forte do genro de Trump, que participa da reunião sobre Gaza. Peace in the Middle East. Middle East é o Oriente Médio. Paz no Oriente Médio. Peace in the Middle East. E aí estavam os países árabes e o presidente Trump. Ou seja, Israel não estava presente, mas foi decidido que Israel não vai dominar a Cisjordânia. Ou seja, Israel não tem direito sobre a Samaria e sobre a Judéia. Novamente, é manter a terra de Israel dividida, dada entre as nações. Isso provoca o dia em que Deus há de julgar as nações, porque, como nós lemos no princípio, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Ve'etartzi cheleku. Ou seja, Deus vai entrar em juízo com as nações, porque repartiram a terra de Israel, espalharam o povo judeu no mundo, e agora, nesse último tempo, Deus chama as nações para um acerto de contas. Nós estamos nesse Zacharit Yamim, nós estamos nesses últimos dias, aonde a coisa se torna mais intensa. E você que está conosco aqui nesse vídeo precisa despertar. Se você está na presença de Deus, Baruch Hashem,
continue. Continue guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Mas se você está vivendo uma vida fria, uma vida dúbia, uma vida sem o Espírito do Eterno Deus, você precisa voltar, você precisa fazer chuva, você precisa voltar a buscar a Deus, arrepender-se dos seus erros e preparar-se, porque os dias se aproximam em que o Eterno Deus vem para julgar o mundo. Isso ocorrerá com a vinda do Senhor Yeshua, que muito em breve vai acontecer. E ele julgará as nações do mundo, juntará essas nações como o pastor separa o bode das ovelhas, ele vai separar as nações ovelhas, as nações bodes. Tudo isso porque feriram a Deus, repartindo a terra de Deus. E como no passado, nós estamos vendo isso acontecer agora. Então, queridos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço a você que não esqueça o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito e comenta aqui o que você está achando de tudo isso que nós estamos falando aqui agora. O que você entendeu, o que você já também ouviu. Compartilha com a gente aqui, comenta. Você tem liberdade para falar e até mesmo não concordar se você não concorda, se você tem uma outra visão. Mas não deixe de compartilhar, não deixe de falar conosco, porque o tempo é agora. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos ao ver as notícias na televisão, na internet, como eles não temem ao Deus dos céus, o nosso Deus, Adonai dos exércitos. Pois novamente estão mantendo a terra de Israel dividida entre as nações do mundo, como se fora um território internacional. Direitos internacionais sobre a terra de Deus, sobre a terra que Deus deu como herança a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus filhos para a eternidade. Bom, querido, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Desejamos a todos um dia especial, que o Eterno abençoe de uma maneira grandiosa e compartilhe esse vídeo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.